que teme está com uma... Para o próximo tema? Vamos falar sobre Goziud. Falando em resetes... Ai, meu Deus. Eu já vou começar com o primeiro. Eu já vou começar assim. Porra, Kiko. Sacanagem. Depois do final do episódio 15, nós aparentemente tivemos uma espécie de um reset. Reset da história. Né? Tivemos aparentemente um reset da história em que simplesmente mostrou basicamente o primeiro capítulo. E eu fiquei olhando, ué. E basicamente a premissa dos primeiros minutos do primeiro capítulo de Goziud sendo repetida, com algumas alterações, obviamente. Né? Ao invés do bandido se queimar com fogo, ele se queimou com gelo. O que não faz o menor sentido, se queimar com um picolé. Já come. Pera. Já posso pegar a almofada? Já posso? Nem começou? Não, eu já vou deixar. Eu vou deixar aqui no colo. Já vou deixar aqui no colo. Vai, Naru, fala um pouquinho, vai. Que já vou... Cara, como é que eu vou dizer, velho? Esse episódio foi uma coisa peculiar. Aí você olha, você pensa, não, beleza, cara. Eu vou corrigir, eu vou dar um reset, eu vou arrumar as continhas, eu vou arrumar tudo, deixar tudo bonitinho, para tudo ter sentido. O que acontece? Aí eu me lembro. Faz sentido! Aí é aquela coisa. Em certos pontos, eu pensei, bom, ele vai refazer alguns fatos da história original. E aí a gente vê um roeiro, ou melhor, como a gente chama carinhosamente, o bueiro, né? Inclusive, Michele, só para você já saber, a gente não chama o roeiro de roeiro, a gente chama o roeiro de bueiro, porque ele é literalmente a pior atuação de todo o Super Sentai. Não é à toa que é number one de pior atuação. Enfim, não só de pior atuação, como pior head, como pior tudo que existe. Sim. Nada supera ele no nível o ator e o personagem são o número 1 em ser pior em tudo. Enfim, vamos prosseguir com a história. E aí aparece um rapaz usando uma vestimenta bonita que tem que elogiar. Design do cacete, meus amigos. Ficou muito bonito. Não dá para de 10. Não dá para criticar o design. O design tá bonito. Com uma marra, com uma atitude e tudo mais, aquilo que literalmente deu uma... Visualmente, você fala, ok, isso me impressionou. Mas aí, a coisa começa a desandar em certos pontos. Como, por exemplo, aquele ursinho que do nada cospe uma notinha com um valor que ele tem que pagar e tudo mais. Velho. Enfim. Aí vai seguindo. O bueiro vai atrás do tal jovem misterioso que se revela para todo mundo naquele mercadinho como... Ai, caramba, eu esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele. Kumade Mashiro. Lembrei. Kumade Mashiro, ou também como ele se autoproclama, o deus Kumade. Né? E aí, né, ele simplesmente vai até o... Tá, vamos lá. Assim, já começa pelo fato de que o roeiro, ele tá totalmente desmemoriado, não sabe de nada, não sabe quem é ele, o que ele tá fazendo, tudo mais. Daí ele vai lá e... Resetou, mas a memória voltou. E aí, coincidentemente... Para tudo. Temos mais um. Opa!
Pera aí, para tudo, vamos de Live Pix. A Thalia pediu ASMR, Asmi, queremos o patrocínio da Rivotril, do Rivotril. Esse eu vou pedir. Num oferecimento. Rivotril, patrocina nós. A gente precisa. Porque para assistir essa série, só medicado ou alcoolizado, como pouca gente aqui bebe, vamos se medicar. Patrocina nós. Muito obrigado, Thalia. Muito obrigado mais uma vez pelo seu apoio. Muito obrigado por você estar sempre presente aqui na live. Obrigado de verdade por você estar aqui, estar apoiando a gente, estar apoiando nosso trabalho e principalmente estar sendo essa pessoa incrível de chegar junto aqui com a gente, né? Bom, vamos voltar aqui, né? Cara, aí... Peraí, deixa eu voltar aqui. Volta. Me empolguei. Cara, que bagulho bizarro, irmão. O cara... eu gostei da atitude dele, eu gostei do estilo dele, eu gostei da prepotência dele. E, assim, tinha tudo para acertar com esse reset, com a chegada do Tegak Knuckle, que seria o suposto Tegak Knuckle, e que o Kumade simplesmente conseguiu contornar isso. Ao invés dele ser um cara que seria destruição, ele seria um cara que iria ser literalmente domesticado pelo Kumade. Eles tinham tudo para acertar nisso. E não acertaram. A Kiko, né? Personagem, ó. Kumade, personagem bom, curioso, que desperta a curiosidade. Estilo de luta bom. Estiloso. Porra, aí eu sou suspeito para falar, né? Personagens brancos ganham meu coração fácil, né? E assim... E aí, vamos começar a jogar algumas teorias. Já que a gente está inspirado nas teorias, vamos começar. Eu queria soltar a primeira teoria, que eu já comentei com o Naru em off, eu vou comentar aqui com vocês, eu quero a opinião de vocês. Como todo mundo sabe, o Bueiro, ele foi o único que teve o seu anel retirado pelo Kwon e guardado. Enquanto isso, os outros anéis, durante o casamento forçado do Sword com a June, simplesmente desintegraram da mão dos outros integrantes. Para mim, o Kwon, ele sabe de alguma coisa que somente a Tega June sabe e que pode interferir muito na história futuramente. Ou seja, eu ainda estou acreditando que essa série vai me entregar um plot twist muito foda com relação ao Kwon, que vai envolver o Roero, vai envolver o Tega Sword, vai envolver Tega June, pode envolver até mesmo o Good Burn, que agora aí eu tenho que concordar contigo, Rodrigo. Que nomezinho merda. O cara tinha o nome de Tegak Knuckle. Nome potente, né? Tegak Knuckle, né? Knuckle, de punho. Aí mudaram para Good Burn. Sério? Se ele já se chamasse Good Burn, tudo bem, mas não. O nome dele era Tegak Knuckle. Cara, tem que ser ao contrário. Aí vou te chamar agora de Good Burn. E ele, Good Burn, eu gostei. Aí eu não. Mas assim, não dá para negar. Eu não vou conseguir chamar ele de Good Burn. Para mim, ele vai continuar sendo Tegak Knuckle. O Tegak Knuckle tem presença, tem uma boa aparência, tem um estilo top.
mas só o nome que me quebra. Então, mas voltando à teoria. Para mim, a teoria é o seguinte: Gariudo, o Kwon, ele, ao estar dentro do corpo da Tegajuni, controlando, não é à toa que ele queria ser o piloto da Tegajuni no episódio anterior, ele pode ter descoberto alguma coisa envolvendo o mistério da Tegajuni, pelo fato dela ter se revelado uma inteligência artificial e por aí vai. Enfim, para mim, o Kwon, ele sabe de alguma coisa que pode vir a ser revelada no futuro e que pode simplesmente dar uma virada dentro do reinado de Bryden. Agora, nessa pegada de viagem, a teoria que eu até comentei com o Zumbi mais cedo, em off. Vou falar para vocês, quero ver se o Rodrigo acha disso e também vocês, mano. Então, nessa pegada que o ET falou, o Rueiro sabe alguma coisa. Cara, na minha opinião, ele não só sabe, como ele tá planejando dar um jeito de o quê? De ele virar o jogo para cima, ele dá um golpe, botar a Tegajuni de forma como a trabalhar para ele é o super bambambam, fazer o seguinte, dar um jeito de acabar com o Tega Sword e se tornar o vilão final da série. Eu acho que Tega Sword não, ia quebrar o Tegajuni, ia quebrar toda a expectativa da série. Isso ia dar um reviravolta total legal. Ia mudar muito o conceito da série. Sai bem do esperado. O que você acha, Rodrigo? Eu acho que para a série que é, vocês estão com muita expectativa, cara. Vocês estão pensando demais. A hora de quebrar a série, de quebrar os conceitos, de fazer a coisa virar, era esse episódio. Passou. Só se o mundo virar de novo. Porque eles já deixaram claro que esse mundo que o Rueiro e os amigos deles defendiam já era um mundo que o Mashiro já tinha salvado, já tinha garantido antes. Ele já tinha lutado antes. Ou seja, a mulher meteu um Gates fudido aí no meio da série e foda-se. Outra coisa também, foi bom você ter tocado. Essa teoria de que o Kumada Mashiro era o antigo usuário do Ghost Wolf, era o antigo piloto do Tega Sword, foi ele que lutou na batalha contra os robôs e tudo mais, inclusive teoria muito comentada pela nossa querida amiga Michele, do Spoilando, né? Que ela falou que literalmente, né, ela botou um comentário aqui que eu tenho que comentar, que eu tenho que destacar. Foi isso. Reset 20 minutos. E assim, cara, essa teoria, esse negócio de que o Kumade era o piloto do Tega Sword, que ele era o antigo vencedor da Guerra dos Anéis, que ele fez o desejo e que não sei o que. Gente, jogadaço isso demais. Que troço jogado. Na verdade, isso abre outras possibilidades para onde a série vai, né? A série ela pode resetar novamente. Daqui a 15 episódios ela resetar novamente, como foi agora há pouco. E eles ficarem nessa pegada de tentar recuperar os anéis e tal. Tem muito mistério que ainda não foi resolvido, porque aparentemente o reset do mundo, como a Tegajuni queria, só não aconteceu porque eles fizeram todo o processo sem ter todos os anéis. Eles não tinham premeditadamente. Premeditadamente, sem ter todos os anéis, eles fizeram o reset, e aí o reset não aconteceu da forma que eles queriam. Provavelmente foi por causa desse buraco que a existência do Mashiro voltou, que o Mashiro voltou a existir nesse mundo novamente, como um guerreiro, né, como um lutador. Mas eu acho que a série executa tudo muito pifiamente. Tem muita ideia bacana, tem muito potencial as coisas que são entregues ali, mas eles executam muito mal. Tipo, a forma como o Mashiro dominou o Tega Kinokuro lá e trocou o nome do cara para Tega Burn e tal, eu achei... Good Burn, eu achei muito, muito forçado, porque daquela forma,
considerando aquela forma que ele fez, qualquer outro ser humano que tivesse um pouco de empatia com ele poderia ter feito a mesma coisa, não teria que ser necessariamente ele. E ele poderia ter feito um contrato, sei lá. E assim, o Ruero, aqueles que lutam ao lado do Tega Sword, eles só conseguiram o anel através do contrato depois do contato com o Tega Sword. O Mashiro, ele já tinha o anel bem antes de ter o contato com o Tega Kinoko, que virou Gudia Burn. Isso também deixaram ao Deus dará, não explicaram. Então, assim, na minha opinião, o que eu acho que vai acontecer é que a série volta para o lugar, ela vai voltar para o lugar comum, com esses episódios bobos de futebol, beisebol, dança, blá blá blá, essas coisas que vai envolver, e que vai trazer, e assim, e que a gente comentou até isso no nosso grupo pessoal de WhatsApp, né? Que vão trazer de volta os No Ones. O que outra coisa que não faz o menor sentido! Porque uma vez que o piloto da Tega Juni já foi escolhido, para que precisa das batalhas de No One? Então, mas aí a grande diferença é que os No Ones, eles não mais precisam dos seres... Nesse mundo atual, eles não mais precisam dos seres humanos para existir. Eu espero que seja dessa forma. Eu espero que isso se confirme nos próximos episódios, porque pelo menos essa limitação que o roteiro tinha imposto, porque imagina você precisar por toda vez que você for colocar um monstro do dia, você tem que ter um figurante, um ator contratado, sei lá, para você poder fazer aquele monstro entrar na brincadeira. Então você já, até a nível de construção, de história, de produção, de roteiro, de financeiro, até você dar um... E eu gostei dessa parada, que eu acho que essa parada eles terem que ficar possuindo humanos para poder existir. Que agora os No Ones são tipo independentes. Porque essa parada dos No Ones possuírem humanos, ela funcionaria melhor se para cada humano que eles possuíssem, esse humano tivesse algum tipo de relação com um integrante dos Gozyuger. Porque aí você traz a dramatização para a história. Né? E até mesmo também, como tinha sido explicado, como a gente tinha reparado, pelo menos nos outros No Ones, eles tinham uma coisa em comum com as pessoas. Por exemplo, os No Ones, eles tinham assim, eles iam em cima de pessoas que tinham certos objetivos, como por exemplo, um queria buscar popularidade, o outro queria que a educação fosse implantada no mundo, o outro queria, sei lá, ser o mais festeiro, né? Outro queria ser o mais intrometido, como teve alguns casos. Ok, coisa besta. Mas, assim, fazia um certo sentido. Fazia. Não, eu não digo que não fazia sentido, eu digo que era chato. Era chato, mas era uma referência para poder interligar o monstro com o humano. Bom. Sim, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, para mim, isso seria melhor aproveitado se os humanos que são interligados com o monstro tivessem algum tipo de relação com os personagens principais para trazer dramaticidade para o episódio. Por exemplo, tipo assim, você tem os No Ones normais e alguns No Ones especiais, em episódios especiais, em momentos diferentes da série para dar aquele tchan. E agora? Vai ser um No One especial mais poderoso, que pegasse os 2, 3 episódios, tipo um mini arco de cada personagem. Isso seria muito legal. Essa possessão dos No Ones essa possessão dos No Ones com os seres humanos para a história, ela não agrega em absolutamente nada. É isso que eu estou querendo dizer. Exatamente, concordo plenamente. Então, assim, para mim funcionaria melhor isso se essa possessão ela trouxesse para o roteiro alguma coisa, um drama, uma batalha mais, sei lá. Por exemplo, teve até um que fez sentido, que foi quando a proprietária do café estava sendo possuída, que era uma pessoa que tinha uma certa importância
pro pro Roero. Roero. Eu imaginei Ok. que todos os nuances seguiriam nessa pegada. Eu digo Nessa assim, mesma linhagem. imagina, por exemplo, se a Sumino tivesse caçando tivesse conversando com um informante, uma pessoa que tem alguma informação sobre a irmã dela, e esse informante fosse dominado, possuído por esse Noan. Né? Pô, Era aí, muito legal. Né? genial. Aí você teria uma dramatização. Amigo, Preciso traz a gente resolve salvá-lo. essa história. Traz a Preciso gente, traz a salvá-lo porque ele tem informações sobre a minha irmã que eu quero encontrar. Então você teria aí um recurso motivo pra dramático poder- para o episódio. Você traria um recurso dramático para o roteiro que os episódios de Gozyuja, me desculpe quem gosta, não tem. Se assiste Gozyuja, ele, mano, do jeito que começa, você termina. roteiro aqui. Bota a gente Né? no roteiro, a gente tem umas ideias boas. Aí o que eu estou dizendo? O episódio atual, agora, esse episódio que a gente está debatendo, eu não acho que ele foi um episódio ruim, eu acho que ele foi um episódio bom, só que eu acho que ele se propôs a fazer coisas e executou e não executou direito, na minha opinião. Perdeu. E aí o que vai acontecer? A série vai voltar pro senso comum, que é os episódios filler de esporte, de dança, disso, daquilo outro. Nesse meio, eles devem desenvolver algum personagem um pouco a mais, né? Desenvolver algum outro mistério aí que eles largaram de lado. Provavelmente Eu acho que eles vão botar mais do Pó. Aquele rapaz que era o Tai em Bombunger, que fazia o King Oger no primeiro episódio, que foi embora. Ninguém sabe se vai voltar, o mundo mudou, ninguém sabe se nesse mundo novo ele tem um anel. Então, tipo, são coisas outra coisa também que a gente não tocou no assunto é que a gente precisa saber se vai continuar tendo a Batalha dos Anéis. A Batalha dos Anéis nunca existiu, cara. Pois é. Essa aqui é a Basicamente, parada. Na teoria, nunca teve. ela literalmente é só pano de fundo. A Batalha dos Anéis é tipo, está acontecendo uma Batalha dos Anéis. Onde? Ali na rua, ali em algum lugar, não passa na câmera, ninguém vê. Pano de fundo. É pano de fundo, Não é resumindo. nem pano de fundo, velho. Não é nem pano de fundo. Eu volto. Eu Pode diria falar, que ele é né? no máximo um boato. Um boato muito mal feito, por sinal. Você sabe outra coisa que é estranha também, que eu tô estranhando na série? Eu volto a dizer. A série, ela não quer, ou a série ela não quer fazer, ou ela não se entende como o tom que ela quer pegar. Porque uma hora, ela se mostra bem Kamen Rider. Bem estilo Kamen Rider. A forma como os personagens se portam, o mistério, como o mistério é construído episódio a episódio, bem Kamen Rider. Do nada, ela vira uma comédia pastelona. Depois, aí ela volta para um estilo Super Sentai Karanger, que é mais crianção, mas o inimigo tá pegando aqui a fruta, eu não vou impedir. O inimigo veio aqui, pegou o negócio que ele precisa para dominar o mundo, mas eu não sabia. E aí, do nada, ela volta pro clima Kamen Rider de novo. Então, tipo, a série, ela não se entende como uma série cômica, ela não se entende como uma série séria, ela não se entende como um Super Sentai padrão, e ela não se encontra em lugar nenhum. O que eu sinto dela é que ela fica bambeando entre as possibilidades de ser e ainda não se encontrou. Ela não é nada ainda, entendeu? Tipo assim, parece que é uma série que já tá em eterno pré-produção. Ele fica vagando, beleza, tá. Porque a nível Super Sentai é o quê? Tem robô, tem 5 integrantes, cada um é colorido, Super Sentai. Só que o resto, a série não sabe para onde vai. Ou ela sabe para onde vai e tá demorando muito para ir, ou ela vai chegar num lugar que, tipo, nem a gente esperava. Porra, mas aqui, desse jeito, e esse plot aqui, tipo, realmente foi o que eu imaginava. Era ruim no começo e no final tava parecendo que tava no começo. Ai. Mas, assim, uma coisa eu posso te dizer. Era um episódio que tinha o potencial e, infelizmente, e mais uma vez, a Akiko desperdiçou um potencial enorme, com direito a um reset de 20 minutos, mais um reset. E lembrando, gente, o que a gente quer ver em Gozyuja? A gente queria ver a Batalha dos Anéis, mano. A gente queria ver os Reds se pegando. Outros atores ou então os próprios Gozyuja caindo na
porrada Ou entre os si. próprios, de vez em quando, pelo menos, né, mano? De vez em quando, tipo, acabou um episódio ali, um anel ali caiu no chão, vamos ver com quem fica o anel, sabe? Tipo, Vamos lá. porque até então, essa corrida aí tá parecendo, tá igual aquela corrida lá do Last Ninja lá, que ninguém lutava com ninguém. Não, sabe qual é o mais frustrante? Só puxando o gancho. Sabe qual é o mais frustrante desse bagulho do Last Ninja? É que nunca chegaram ao Last Ninja, tá? Porque o velho tá lá vivo até hoje. Ai, não me lembre disso. Vamos aos comentários. Reset que durou 20 minutos. Thalia, vou pensar em escrever. Por favor, Thalia, continue. A gente amou as suas teorias. A gente amou, de verdade. Né? Continue. Eu vendo o episódio, só imaginei o cara daquele canal falando: o problema é seu, o filme não lhe der. O do Primeira Fila, exatamente. Problema seu, o filme não. A série não lhe teve explicação. É literalmente o que a Kiko tá fazendo com a gente. A gente vê a série e fica. Mas não era a cena. É tipo isso. Só para tirar o. Pô, também é triste essa informação. Se for, olha, se esse cara não voltar, no mínimo, até o episódio 30, olha, eu não sei se eu vou. Ai, meu Deus! Eu já tô avisando que semana que vem essa almofada não vai sair do meu colo em nenhum momento, porque eu vou passar raiva. Assinaram um contrato com o cara, falou, você vai aparecer no primeiro episódio e lá no episódio 50. Tá bom pra você? Tá bom pra mim, então tá bom, assina aqui. Ele assinou. Deu uma caída aqui na minha internet. Vamos lá. Relembrando a campanha. Quando o povo acerta, eles acertam. Sim. Acho que em relação aqui às teorias aqui. O Gozio Pola tem presença. Sim. Um detalhe que eu tenho que dizer que eu gostei muito, que na hora da transformação, não é aquela transformação com bater palminha, os caramba, não. Ele só faz uma postura de pugilista, que inclusive o sobretudo dele lembra um sobretudo de pugilista, né? Ele só vai... entra aquela geleira toda, estoura, ele fica com o casaco mesmo transformado, depois ele tira o casaco e o gelo... E se solta. E se solta. Não. Mas eu tenho que dizer, é estiloso? É estiloso, não vou negar, não. Tem que dar um crédito. Braço a torcer em relação ao crédito, em relação aos personagens também, porque além dele ser estiloso e ele ser um personagem ser humanamente mais palpável, né? Ele é o único personagem que tem um objetivo, tirando assumindo, claro, que tem um objetivo claro do que ele quer nesse universo, que é... Coerente. Ele quer literalmente destronar o poder do Tegasword. Exatamente, ele quer ser o próximo... no próximo mundo, ele quer ser o próximo Deus. Ele quer ser o próximo Deus, ele quer destronar o Tegasword e ele quer poder literalmente... Ele cedeu o desejo. É literalmente... Eu vou conquistar todos os anéis. Quando eu conquistar os anéis, eu quero que você saia do poder, porque quem vai assumir essa porra sou eu. Quem manda sou eu. Fique da tua. Exatamente. Ele realmente tem aquele objetivo que tu fala assim, porra, eu quero que tu consiga. É aquele objetivo. Dá vontade de falar assim, porra, eu quero que tu consiga mesmo. Me prova que tu vai conseguir. Na moral, eu tenho que ver agora uma treta do Gozio Polar com o Gariudo do que qualquer um dos outros. Seria interessante. Mas eu acho que... Mas assim, o Gariudo... É porque o Gariudo... sei lá, o Gariudo ele tá esquisito. Desde o episódio anterior, eu não vejo o Gariudo com os mesmos olhos de antes. Tipo assim, eu acho que não vai conseguir, velho. O Gariudo não vai ser uma luta legal. A única coisa... Tipo assim, ele é fraco. O meu único medo é que aconteça uma coisa que é padrão em todo Super Sentai, com o sexto membro. O sexto membro, ele entra,
regaça pelo menos uns 10, 15 episódios. Acontece alguma coisa que ele é nerfado. Nerfam ele de uma forma que simplesmente é de revoltar a gente, né? É de revoltar. Eu espero que a Kiko não faça. Já que ela tá totalmente fora da caixinha, eu espero que pelo menos esse padrão ela não siga. Pelo menos isso. Mesmo não gostando da Kiko, ela anda plantando algumas coisas. No episódio 1, o Anel do Red era chamado de Anel da Destruição. No mesmo episódio, Fire Candle se questiona se aquele mundo foi quem criou eles. Interessante, né? Bem interessante isso aí. Não faz sentido o que a gente tinha falado. Aqui... Meninos, a única forma de salvar isso seria se o The Kid aparecer, destruir o mundo e chamar o roteirista de Stronger. O roteirista de Stronger vai ser interessante. Vamos lá. Vamos tirar. Aí, Rodrigo. Vamos. Por sorte, Kira Made é uma série que eu. Inclusive, o bumbum desses personagens, eles fazem a mesma coisa que o cinto dos Gokai já fazia com as chaves. Aperta um botão e sai. Tipo isso. Só uma pergunta. O Gozo e o Paula já juntou os anéis antes? Não. Ninguém sabe, velho. Nem a Kiko deve saber. Cara, e que é como diz aquela. É mais um meme também puxado do Primeira Fila, que o pessoal vai entender. Que é literalmente o Peter Parker no filme do Homem-Aranha virando e falando: e quem disse que isso é problema meu? É literalmente isso. A série só disse que ele venceu a Primeira Guerra, né? Não disse se ele juntou os anéis. Isso. Foda-se. Isso aí a gente que vai. Isso aí é pra gente supor. Se a gente quiser supor que sim, se a gente quiser supor que não. Teorizar. Ou seja, galera, campo de teoria tá aberto para vocês. Só acho, não sei se vocês concordam, só acho que, Thalia, pega essa IA maluca sua e vê se você consegue pedir para dar uma ajeitada nele. Melhora isso, por favor. A gente tá pedindo. Pra gente aí. Dá uma melhoria pra gente, pelo amor de Deus, com essa IA sua aí. Michele, o No One aparecer não é o problema. O grande problema é ter a batalha pelo número 1, sendo que não precisa disso. Exatamente, Michele! Exatamente! Essa busca para ser o número 1 em alguma determinada coisa já não faz o menor sentido. Concordo plenamente com você. E se o Gozipola estiver caçando os anéis de novo para ou desfazer o pedido anterior ou completar o pedido anterior? Já demos a entender de que ele vai querer coletar todos os anéis para tomar o lugar do próprio Pegasus e ele ser o verdadeiro Deus. Isso já deixou claro. Isso aí já entendemos, né? Pensei aqui, o mundo reseta, muda em algumas coisas. E se o mundo da série atual for um reset? Caralho. Que louco que seria. Né? Uma pena que não vão pensar nisso. Vão pegar mais uma teoria e enfiar lá no com. O plot do monstro possuindo funcionou muito bem em Dio. A história dos personagens que são afetados por isso são bem mais emocionantes, na maioria das vezes, concordo. Rodrigo, essa pergunta é para você. Até agora, 100 km por hora. Qual a pior série? Ninja? As duas a 100 por hora, qual é a pior? Goziuja, porque Ninja ainda tinha personagem que eu gostava. Pelo menos, Ninja, eu ainda tinha interesse em saber como que a carinha de gato lá, que eu esqueci o nome dela, a inimiga lá, como que ia acabar a história dela, porque a história dela era interessante e movia a trama, para mim. Isso. Não os Ninja, né? E dos Ninja eu ainda gostava do Blue e gostava do Red. Agora aqui, nada para mim funciona, cara. Nada para mim funciona. Tá difícil. Saudade de Bumbum, que também tem. Nesse momento, a gente tá morrendo de saudade.
Gostaria de pedir perdão publicamente à série Bullbunger por ter, né, dito que eu me perdoe. Deixa eu falar sobre isso, porque eu lembrei que eu ia falar e tinha esquecido. Uhum. ET, me fala se essa abertura nova não é inteiramente uma abertura de Ultraman. Tem toda uma pegada de Ultraman, mas tem aquela pegada de tipo. Tem uma pegada que lembra um pouco de Shinkenger. Não acho, cara. Eu achei Não. muito Ultraman, mano. Não, Achei cara, muito assim, Ultraman. aquela coisa do tipo, eu agora que sou a liderança e vocês apenas me seguem e tudo mais. Mas sim, tem uma pegada muito de Ultra. Tipo, focando, no caso, botaram o Polar como principal e os outros como coadjuvantes. Se você fechar o olho, não ligar para as imagens e ouvir só a música, é muito Ultraman. Inclusive, a forma Porque como mas forma também, co- olha quem canta. Quem canta? Ah, então, eu imaginei. Mas a forma como a cena, como a abertura ela é dirigida, ela lembra muito, principalmente os do Trigger, Decker, Blazar, é muito igual, mano. É muito, Não, a direção é muito mas, parecida. não, Sabe o que me lembrou nessa hora que eu tava ouvindo a música? Na hora eu até fiz. Eu ouvi uma vez, aí depois eu voltei um pouquinho mais alto, fechei os olhos e fiquei imaginando. Cara, ela me lembrou, não sei explicar por quê, mas na hora eu consegui me lembrar de Gavan. Eu sei que não tem muita coisa, mas me lembrou Gavan e também o Ultra 7X. Na hora, sei lá, me veio essas duas séries. Ela tem Sim, espírito de tudo, não, menos de Super Sentai. Exatamente, não. E assim, e a forma como ele passa, tipo assim, dando um foco exclusivo no Polar, botando os outros como coadjuvantes, aí mostra os inimigos, mas mostra os inimigos de uma forma bem mais destacada, né? Uma forma assim, numa forma não caricata, e sim uma forma mais séria, né? Eu gostei. Então, assim, e foi que aí nessa parte musical, eu tenho que dizer, que coisa linda. Eu não tô dizendo que foi feio. Não tô dizendo que foi feio, que foi ruim, que é Não, ruim. Tô mas dizendo sendo que é lembra tudo Ultraman. menos Super Sentai. Lembra Exato. tudo menos Super Sentai. Eu entendi. Mas agora é a pergunta, agora é assim, cara, vocês esperaram alguma coisa de uma série da Kiko? Se nem a série tem normal, tem sentido, Mas, você acha que a música ia ter isso mas no padrão? Não foi mas a música foi maravilhosa. Mas uma abertura nova ninguém esperava. Isso aí realmente Foi pegou incrível. a gente. Eu gostei, eu acho que precisava. Eu acho que precisava. A outra abertura E não eu tava vou falar legal. uma coisa. Eu vou falar uma coisa. Por mim, deixa essa abertura, não volta pra antiga não, tá? Deixa essa. Eu acho que enquanto estiver nessa fase do Ozzy Polar, vai ficar essa abertura, cara. E eu acho que eu tenho para mim que o mundo vai mudar de novo e eles vão trocar a abertura outra vez. Nisso aí, só posso Então, comentar? o que vai acontecer? Né? Aproveitando esse gancho, o que vocês acham disso aqui? No final, Godzilla Pola vai revoltar, destronar os negros, se tornar o Deus Supremo e os Godzilla de ser os inimigos. Porra, Thalia! Qual IA que tu tá usando? Essa maconha aí eu quero, hein? Mas olha, eu não sei o que você está usando, mas eu quero um pouco. Eu acho que todo mundo quer. Nota pro episódio pra gente rodar o tema. Nota pro episódio, galera. Vai, 5. Naru. Cara, eu vou dar um 5 também. Foi algumas coisas que foi legal. Não foi nem bizarro, nem nada assim. Rodrigo deu 5. Cara, eu vou ser um pouquinho mais generoso. Eu vou dar uma nota 6 por conta da nova abertura, por conta da música, por conta do estilo do Godzilla Pola. Assim, o Godzilla Pola realmente ele me deu aquela impactada. Claro que o roteiro não ajudou, mas o personagem em si, o estilo dele, toda a jogada dele e tudo mais e tal, me pegou bastante. E como eu falei, eu tenho um fraco por personagens brancos. Outra coisa também, faz tempo que a gente não vê um Sentai, um membro extra de Sentai na cor branca. A última vez que a gente viu extra da cor branca
Deixa eu tentar puxar aqui pela memória. Não, eu ia falar besteira. Acho que foi em Decarendia. Decarendia. Eu acho que foi da Carendia mesmo. Foi Decarendia, que foi a Swan. Foi a Swan, acho. Não, Deca Break. Deca Break. Deca Break, Break é branco. Deca Break, pô. Olha o Racilano. Teve o Deca Break e antes teve o Abarekira. Sim. E a Abarendi. Então, assim, extras brancos não são muito comuns. A gente está acostumado com o dourado e o prateado. Sempre. Mas branco me pegou bastante. Então. Malha um silver, né? Prateado e silver é a mesma coisa. Eu acho que, por mim, eles botavam, sei lá, um laranja, um roxo, uma diferente para mudar. Mas branco é bonito pra caramba. Não, branco é bonito. Eu não sou muito fã de branco, mas em alguns fica legal. Mas vamos pro próximo tempo, vamos virar. Só ser esse último comentário. Essa abertura foi dirigida por aquele diretor que dirigiu o episódio em que o o Bundorio, né, morreu. Caraca! Aquele episódio que o Bundorio Bandeiras... Aquele ali é bonito, hein? Eu gostei daquele episódio. Então agora faz todo sentido porque que aquela abertura ficou, espetáculo. Inclusive, já vou fazer um rápido spoilerzinho. Domingo vai ter essa música lá no Vibesatsu. Então, quem quiser me ouvir lá no Vibesatsu, cadê? Domingo, 8 horas da noite, choqueradweb.com.br. Bom, galera... Eu tenho uma teoria. Antes de virar o tema rapidão, tem uma teoria. Imagina quando perguntarem pro Gariudo lá de onde que ele tira os anéis, e ele fala, eu tiro do bumbum. Aí aparece o Bundorio com os anéis na mão. Assim. Posso ir embora? Eu posso... Eu não vou nem tirar o tema. Eu vou obrigado. Não deixa de ser do bumbum.